Pessoal, a gente ficou devendo para vocês um vídeo com a entrevista de Xavi no mundo deportivo e no esporte, né? A gente pegou as partes que a gente achou mais relevante aqui e vai pegar e falar com vocês a nossa opinião e mostrar para vocês a opinião do nosso treinador, né? Que fez uma entrevista muito sincera, né? A gente sentiu verdades na palavra do treinador, né, Giovanni? É importante ter esse momento de contato com o treinador fora daquele âmbito ali de pré-jogo, de pós-jogo. É bom saber o que ele está pensando. Então a entrevista realmente foi muito boa. Quem quiser ver, a gente vai deixar o link aí da entrevista na descrição. Mas vamos conversar sobre isso. Antes, tem uma mensagem aqui do Carlos Alberto. Não sei que torcedores vocês são em querer que um jogador ruim fique ocupando uma vaga de alguém que pode fazer melhor. Que esse Ansu Fati aí. Isso aí é um comentário referente ao vídeo de ontem, que a gente falou que os números de Ansu Fati não estavam tão ruins, falamos da aprovação do plano de viabilidade do Barcelona. Rapaz, olha, ele fala assim, que tipo de torcedores que nós somos? Nós somos o tipo de torcedor que entende a situação financeira do clube. Nós somos o tipo de torcedor que sabe que o meu clube não vai conseguir vender Ansu Fati por 90 milhões, vender Ferran Torres por 70 milhões e contratar Bernardo Silva, Kimmich, Amrabat. A gente está trabalhando com a realidade que o nosso clube tem. E se realmente o clube não conseguir se movimentar bem ao mercado, é melhor os jogadores ficarem aí. A gente está trabalhando com a realidade do clube da gente, que a gente falou ontem que não entende porque que é tão grave, que fique bem claro. Né? Mas você não entende isso, meu, aí agora realmente fica difícil. Fica difícil. A gente tem que respeitar a sua opinião, Carlos, como torcedor, beleza. Só que você tem que entender a realidade do clube que você está falando. O Barcelona hoje não está financeiramente equilibrado a ponto de conseguir vender o jogador nem pelo preço que ele merece, porque todo mundo sabe que o Barcelona vai estar se desfazendo do jogador, Ainda tem isso. então vão vir com uma proposta muito inferior. Aí o Barcelona aceita e vai trazer quem? Vai deixar a Abde, que foi muito bem no Osasuna no ano passado, mas a gente não sabe se vai dar resposta no Barça. É outro estilo de jogo, é outro nível de cobrança, são outras competições que ele vai ter que jogar. Então o Ansu Fati, a gente não está falando que ele é o Beckenbauer, não é o Pelé, não é o Messi, não é isso. A gente só está falando que é um jogador que pode dar resposta e nos últimos dois jogos da temporada ele entrou e marcou gols. Então, assim, ele pode dar resposta a qualquer momento. É. Mas espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Roda a vinheta. Entrevistas muito boas de Xavi no esporte, mundo deportivo. Falou sobre mercado de transferência, plano de viabilidade, Messi, Kimmich, Zubimendi, Nico. Falou de todo mundo, relação com Laporta. E um tema que é muito simples na cabeça até da gente como torcedor, acredito que a maioria dos torcedores, é a renovação. Né? Ele começou falando sobre renovação, falou que a relação com Laporta é muito boa e que não vai ter nenhum problema em renovar. Né? E tanto que a relação deles é tão próxima, a Laporta confia tanto no trabalho dele, que ofereceu a renovação após a eliminação da Copa do Rei contra o Real Madrid. É assim que nosso presidente e treinador estão alinhados aí, confiante no trabalho, né, Giovanni? E a notícia é muito boa, né? O Xavi já poderia ter sido treinador do Barcelona antes. Acertadamente ele não aceitou. Laporta entende que o trabalho dele é bom, assim como nós entendemos também. Nós achamos que o trabalho dele, por elenco que ele tem atualmente, que ainda não é um elenco pronto, é um trabalho muito bom. Então ele tem que renovar. Eu acho que ele é o melhor técnico que a gente poderia ter no momento, Exatamente. com exceção a Pepe Guardiola e Lúcio, talvez. Mas o assunto que toma conta da entrevista também assim é o fair play financeiro do Barcelona, né? É o assunto Messi, é o assunto mercado, mais do fair play financeiro. A gente já falou para vocês no vídeo do plano de viabilidade que foi aprovado, sim, que a gente também não entende essa dificuldade em ficar no 1 para 1 devido à margem de salário, a gente não entende. E essa entrevista Xavi concedeu na semana passada e ele fala bem assim: na semana que vem, que é agora, onde a gente está agora, ele fala que a La Liga vai dar resposta do plano de viabilidade e a partir daí eles sabem o que vão fazer e falou que o time não, né? O staff tem 3 cenários
disponíveis, né? O cenário A, cenário B, cenário C. Então, assim, a gente entende que mesmo com a aprovação do plano de viabilidade, existe uma margem para se trabalhar, né? Se tiver tudo ok, tudo certinho, né, Giovanni? Tem um plano A para ser executado, se tiver mais ou menos o B e o C, se as coisas começarem a não dar certo, né, velho? O C, como o Fagundes falou, essa entrevista foi semana passada. O plano de viabilidade não havia sido aprovado. Sim. Então, no momento, nós só temos duas opções. A C foi descartada, porque o plano foi aprovado, então não corre o risco Bem do observado. Barcelona não ter condições de se movimentar, mesmo que minimamente. Agora a gente só tem que entender o que é o plano A e o plano B, que a gente ainda não sabe. Sim. É saber se o Barcelona vai estar livre para fazer todas as contratações ou se vai ter que optar por uma opção ou outra, lembrando que o Xavi já deixou claro que nós precisamos de um volante, de um pivote para suprir a saída do Busquets. Falando exatamente disso daí que o Giovanni está falando agora, das prioridades, Xavi falou que a prioridade máxima é o pivote, é o volante, como o Giovanni falou, porém, ele vê 3 posições que precisam ser reforçadas. O pivote, que é a principal prioridade, um meia, que é um meia de último terço, um jogador com passe de desmarcação, e um lateral direito. Essas são as prioridades. Ele falou que não vê Sérgio Roberto como lateral, que a maioria das vezes que ele usou Sérgio Roberto nessa temporada foi no meio campo, claro que jogou uma partida ou outra de lateral. Tem o Julián Araújo, que não conseguiu jogar, então assim, ainda não tem uma resposta como esse jogador mas são essas 3 prioridades aí, claro que o pivote e o retorno de Messi que encabeçam essas prioridades, né, Giovanni? O Messi seria muito importante a nível O Messi encaixaria tático, nesse meia de último terço, né, Giovanni? Seria muito importante a nível tático, porque a gente não tem, com exceção ao Pedro, o cara para dar esse passe de desmarcação que o time precisa. No amistoso de ontem, o Pablo Torre mostrou que pode ser esse cara, esse jogador. Deu um passe muito bom pro primeiro gol, pro gol do Kessie. E é aquilo, o Messi, além de resolver taticamente, tecnicamente é indiscutível, ele ainda pode resolver uma questão que é financeira. Contrato, publicidade, público, venda de camisa, voltar a circular a máquina Barcelona num nível. Então a gente não pode esquecer esse ponto quando vai falar de Messi, porque também tem. E falando do lado futebolístico, o Xavi deixou claro que ele, como treinador, se em algum momento dependeu de aprovação dele para o retorno de Messi, já está aprovado. Ele aprova total o retorno de Messi. A gente vai ficar com o nosso treinador, a gente já fez um vídeo falando sobre isso, sobre as nossas opiniões, mas, como muita gente falou nos comentários, a gente acredita em Xavi. Se Xavi quer o retorno de Messi, a gente vai confiar, que é o nosso caso também. A gente embarcou no barco. Se o nosso treinador confia, a gente também tá doido para Messi voltar. E deixa eu falar uma coisa muito interessante. Ele falou que o retorno de Messi não condiciona as outras contratações. Né? Assim, ou os 3 caras de outras posições, ou Messi. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Messi tá no meio desse processo aí, né? Veio Messi, então não pode vir X, não pode vir Y, né, Giovanni? Isso é muito importante. Isso é importantíssimo, porque assim, se ele não vai atrapalhar as outras a gente morreu de medo disso, a renovação, né? do elenco, perfeito, pode vir. Porque assim, meu medo era não conseguir renovar Gavi, não conseguir renovar Baldé, não conseguir renovar Araújo e não trazer gente para repor o elenco e fortalecer o elenco em outras posições. Porque aí você compromete o seu futuro 2, 3 temporadas para um jogador que vai te dar rendimento em uma temporada. Agora, uma coisa que ele falou que a gente aqui não gostou muito. Por quê? Porque a gente já falou de algum perfil de jogador para ter no meio-campo que a gente gostaria, né? E do jeito que Xavi fala as coisas, o entrevistador perguntou para ele se, com a chegada de Messi, por Messi ser um cara que não trabalha tanto defensivamente, naquele cara que corre tanto sem bola, se faria necessário o time contratar outro tipo de jogador, de perfil de jogador, que ganha mais duelo, mais físico. E Xavi corta na hora. Não. Do jeito que eu imagino o time na próxima temporada, Messi vindo, nada muda nessa questão de contratar um cara para correr por ele, né? Aquele negócio que a gente diz, é um cara que vai cobrir metros aí para compensar o Messi sem bola. É bom ver o treinador falar com essa convicção,
porque ele tem uma ideia de jogo, um plano de jogo muito claro na cabeça, que com certeza é muito melhor do que o nosso aqui, né? Mas a gente, na humildade, né, Giovanni, achava que precisava de alguém ali, não para compensar a corrida de Messi, né? Mas para dar uma estabilidade mais no time, né? O time tem até mais margem de erro, errar e alguém corrigir, né, velho? Todo time precisa de um cara para carregar piano, na nossa visão, entendeu? E o nosso time não tem. E nunca teve. De titular, há muito tempo que não tem. Qual foi o último volante mais físico que a gente teve de Van titular? Bommel, Foi Van Edmilson, Bommel. né? Foi Van Bommel. É o Van O Bommel, Edmilson foi um ano antes do Van é Bommel. O Van verdade. Bommel foi o último que assumiu ali. Era um cara mais físico. Tirando esse, Xavi, E aí a Touré, Giovanni? Yaya E aí a Touré. Touré Não, mas o Yaya Touré, ele não era ele tão não era. Ele trombador. jogava ali porque os caras que É, estavam na frente dele era muito mais ofensivo do que ele, né? isso. Ele defensivamente era muito bom. É. Só que ele não era aquele cara que ia dar uma corrida de 20 metros e dar um carrinho e roubar uma bola. É. Era aquele cara que se posicionava bem, muito inteligente, muito ágil, apesar do tamanho. Então, Van Bommel foi o último jogador físico que a gente teve na função. Se o Xavi entende que não precisa desse cara para montar um elenco defensivo equilibrado, perfeito, porque a Perfeito. nossa defesa quase não tomou gol na La Liga. Exato. A gente estava com 10 gols na La Liga até ser campeão. Exato. Então, assim, acreditamos no trabalho do Xavi, vamos reforçar isso aqui. Ele é um treinador que fez um excelente trabalho e que se ele quer montar um elenco sem um volante físico, ele vai montar. E assim, Giovanni, falando já de nomes, né? Os nomes que estavam na boca de todo mundo aí. Kimmich, Rubem Neves, Zubimendi. Xavi foi muito claro, tipo assim, saem muitos rumores e às vezes os diretores desses outros times ficam tudo chateado com ele ou com o Barcelona, porque ele acaba falando na entrevista, mas é o povo que pergunta para ele. E ele não quis falar especificamente nada assim de nenhum jogador ao ponto de tive contato, falei, não falei. Mas uma coisa ele deixou claro, que ele é um culé mais, ele é um torcedor. E tudo que ele tem no alcance dele para fazer em contratações que ele quer, ele se envolve. Se precisar viajar, Sim. ir na casa do jogador, ligar para o jogador, tentar convencer o jogador. E disse que até hoje nunca escutou basicamente um não para o Barcelona. Sempre que fala com o jogador, olha, o Barcelona está interessado, o jogador gosta da oferta, gosta. Então ele diz que o clube ainda tem que usar isso, usar a marca Barcelona, porque a marca Barcelona é muito forte. Os jogadores são seduzidos pelo clube, né, Giovanni? Não, jogar em Barcelona é um encanto. O clube é um dos maiores do mundo, ou a estrutura que o clube tem, a gente sabe que é uma das melhores do mundo, a cidade é uma das melhores do mundo para se viver, entendeu? É uma cidade que tem praia, é uma cidade que tem uma vida noturna um pouco mais agitada. Então, assim, o Barcelona tem que usar isso a seu favor. Tem. O Xavi deixou claro que ele se envolve e ótimo. E é bom ouvir que os jogadores ainda se interessam e se apaixonam pela ideia de jogar no Barcelona. Sim. E foi assim que a gente convenceu Christensen, foi assim que a gente convenceu Koundé, foi assim que a gente Lewandowski. convenceu Lewandowski, É. Rafinha. Então, esses jogadores, ano passado, a gente não tinha a menor chance de trazer esses jogadores para cá. Sim, sim, E eles vieram e foram importantíssimos na temporada. sim. E com relação ao que o Xavi falou de não poder ficar falando dos jogadores, porque os diretores Por ficar pistola, dos rivais se incomodam, o pessoal da Real Sociedade tava pistola tava. com a diretoria do Barcelona por causa do Zubimendi. Por causa do Zubimendi, é verdade. E assim, continuando falando de pivote, vamos falar de Nico, não só de pivote, né? Falar dos jogadores da gente que estão emprestados. Abder e Nico, né? Jogadores que voltam de empréstimo agora. Xavi falou que são jogadores que vão fazer pré-temporada com o clube, que tiveram bem onde eles estavam no empréstimo, Nico no Valência e Abder no Osasuna, vão fazer pré-temporada, mas uma coisa a Xavi deixou claro, principalmente com o Nico, e a gente já falou isso daqui, acho que numa intro de um pré-jogo, alguma coisa assim, Xavi não vê Nico como pivote, Xavi não vê Nico jogando de volante na frente da defesa, vê Nico mais ofensivo, né, Giovanni? Então, para quem conta com Nico de volante, esqueça, porque Xavi não conta com ele de volante, né? Pelo menos em primeiro cenário, né, Giovanni? Na verdade, o Nico já foi testado como volante na temporada retrasada. Não foi bem, não deu rendimento. Foi emprestado nessa para poder pegar um pouco mais de experiência. Nunca jogou de volante no Valência. Nunca jogou, infelizmente se machucou. Valência jogava um 4-2-3-1 ali, ele jogava também sempre acompanhado, né, Giovanni? Ele nunca foi o cara para ser
pilar defensivo e da saída de bola sozinho. Exato. E no Barcelona, se tu não tiver isso para jogar de volante, não dá. Não dá. Pode ver que o De Jong, que é um jogador pronto, é um jogadoraço, que a gente rasga elogio aqui semana sim, semana sim, não conseguiu jogar de pivote, não conseguiu ser o único volante. O Xavi teve que fazer uma adaptação para ele jogar junto com o Busquets. Sim. Imagina tu colocar o Nico, que ainda é bem mais verde ainda. E agora falando de saídas, pessoal, porque existe o cenário saídas também, né? Foi perguntado para Xavi se o Barcelona precisa vender alguns jogadores importantes para conseguir fazer todas essas aquisições. E Xavi foi muito categórico em dizer que nenhum jogador que foi muito importante essa temporada vai ser negociado. E o cara até falou, e se der errado? Ele falou, não, isso aí é um plano, não é nem um cenário 1, isso é um cenário 0. Era um cenário que a gente nem planejou. E entre esses jogadores importantes, assim, ele incluiu o Rafinha. Então, aqueles rumores de Rafinha Premier League, vai chegar uma oferta de 70 milhões, perguntou pro Christensen com o D. Ele falou, não, ninguém, assim, desse 11 ideal, assim, por dizer, do Barcelona. Rafinha, porque Dembélé machucou e fez parte do 11 ideal por muito tempo, está para ser negociado. Entende? Só imagina a negociação, né, Giovanni? Esse Ferran, Ansu Fati, mas nessa linha, né? Daquele grupo de jogadores ali que foram mais usados mesmo, né, velho? Fora de cogitação. Pô, isso mostra que ele está comprometido com o sucesso do time e a longo prazo. Que ele quer manter os jogadores que foram bem, que deram rendimento. Imagina que desastre seria perder Christensen. Pô, que foi excelente, perdeu o Koundé, teve aquele rumor, aquele bafafá de que o Koundé estava insatisfeito de jogar de lateral. Koundé desmentiu, Xavi desmentiu, e que mais jogadores façam isso, assim como o Rafinha também, que foi na postagem do cara lá falar que não tinha proposta nenhuma, que era mentira, que o cara era mentiroso. Então, assim, a gente precisa ter essa segurança de que o nosso time não vai sair vendendo a qualquer preço, porque tá desesperado. Isso é muito bom. E umas coisas que ele rodou e voltou a perguntar por Messi. O jornalista perguntou, o entrevistador perguntou para ele assim: e se Messi não vem, você vai ao mercado tentar também contratar um meia top? Ele falou que é uma visão que o clube tem, porque a gente precisa, ele fala assim, a gente precisa do passe no último terço. E se Messi não for esse meia, a gente precisa ir ao mercado buscar esse meia. Aí o jornalista até fala assim, Bernardo Silva, tal, ele falando, não é assim, né? A gente não tá em situação dessas coisas, mas que precisa de um meia para dar o passe de desmarcação no último terço, que ajude Lewandowski com o número de gols, com assistência, ajude o ataque do time a produzir, é também uma das prioridades. Lembrando que a gente falou para vocês, pivote, o meia e o lateral direito. Esse meia, se não for Messi, vai ter que ser um outro meia que... Provavelmente Gundogan, né? Provavelmente o Gundogan que a gente vê que joga na área do campo hoje bem mais alta do que no começo da carreira, né, Giovanni? Exatamente. E assim, é bom, você destacou novamente as posições. Por que um lateral? A gente tem um Koundé que é lateral, mas não é um lateral de origem. Sim. O Xavi deixou bem claro que quer um lateral de origem. Não quer fazer improvisações. Ele não vê Sérgio Roberto como lateral. Sim. Então a gente só tem Julián Araújo e Koundé. E a gente não sabe qual é a resposta de Araújo. Porque o Julián Araújo não jogou a temporada toda, ficou treinando. Só fez um amistoso aí, né? De ontem, né, Giovanni? Mas exatamente. Não então nenhum, a gente não sabe como é que ele vai dar rendimento em campo. Não tem experiência de jogo na Europa. Pode ser que ele dê certo, pode ser que não. Então o Xavi não pode contar com isso. E ele deixa bem claro que não é prioridade trazer um ponta, porque nosso ataque está arrumado, vamos dizer assim. Só precisa Sim. de alguém para dar os passes. Sim. E uma coisa que Xavi deixou muito claro na entrevista é que todas essas contratações, todos esses reforços que ele está procurando é com o objetivo de deixar o time do Barcelona, claro que mais competitivo, mas acima de tudo, mais entendendo como é que o estilo de jogo do Barcelona funciona e ser mais constante no alto padrão de jogo executado, né? O time não pode ter umas exibições maravilhosas na temporada e chegar em outras partidas, ter uma exibição de 10 e depois chegou da partida tem a exibição de 2. Então, ter mais jogadores de qualidade e entendimento proporciona esse nível ideal que o time precisa apresentar, né, Giovanni? A gente precisa sair dessa...
Não saber que roda Barça vai entrar em gigante, campo, né, Giovanni? roda gigante do Barcelona. É. Um dia tá lá em cima, outro dia tá aqui embaixo. Entendeu? A gente faz um jogo maravilhoso contra o Real Madrid, ganha de 4-0, depois a gente perde para um Almeria praticamente rebaixado, se livrou do rebaixamento por causa daquela vitória em cima da gente, Aí, ó. porque eram pontos que eles não contavam, É que verdade. eles não deveriam ter tido, com todo respeito ao Almeria. Então, o Barcelona, enquanto tiver essa queda de rendimento de um jogo para o outro, de repente, sem nenhuma explicação, simplesmente porque parece que o time não quer jogar, a gente não vai conseguir competir a grande nível. Mas é isso, pessoal. Esses são os pontos destacados da entrevista de Xavi. Repito, excelente entrevista, tanto no esporte quanto no mundo deportivo. Giovanni já falou, vou repetir para vocês. A gente vai deixar o link das entrevistas aí no comentário fixado. E é isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. A palavra do vídeo é confiança. Não sei, decidimos agora. Vambora, Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.